Neemias capítulo de número 1. Neemias capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Diz assim as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Suzã, na fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e a ele alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Senhor Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar conosco poderosamente, Senhor, através, Senhor, da tua palavra, Pai. Que a tua presença possa estar conosco, Senhor. Que o Senhor possa falar poderosamente com os teus filhos e com as tuas filhas. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sente um pouquinho, igreja, em nome de Jesus. Vê se a gente consegue render um pouco esse culto. Glória a Deus. Quem estava com saudade da igreja aí, dê glória a Deus. Que bom. Também estava com muita saudade de vocês, né? Muitos ainda sentindo falta de muita gente, mas é natural, né? No tempo que nós estamos vivendo tempos de reconstrução. Nós estamos vivendo o tempo que nós temos que reconstruir aquilo que foi tirado de nós. É tempo da gente reconstruir algumas coisas que foram destruídas, porque nós estamos vivendo em tempos que as coisas saíram um pouco do seu lugar. As pessoas, elas perderam um pouco o sentido das coisas. Falar a verdade, a nossa vida tem sido uma loucura. Hoje mesmo eu estava andando de moto na rua com um irmão, e aí eu estava olhando assim para todo mundo de máscara, e todo mundo assim, distante um do outro. E de repente eu fiquei olhando aquilo e disse assim: meu Deus, parece aqueles filmes do Apocalipse. E hoje, quando você sai sem máscara, ou quando você desce do carro, quando você sai, as pessoas ficam tipo te olhando como se você fosse um ET, né? Um extraterrestre, como se você estivesse, sei lá, você fosse um fugitivo. Quem já se sentiu assim? Vai assim com a mãozinha. É incrível. Esses dias eu saí do carro e aí, de repente, eu saio, as pessoas começam a me olhar, e eu falei assim: meu Deus, o que será que está acontecendo? Eu olho para um lado, daqui a pouco, aí dá aquele gelo. Eu falei: meu Deus, eu estou sem máscara. Eu corri, peguei a máscara de volta, como se eu tivesse, sei lá, fazendo algo errado. Estamos vivendo uma loucura, irmãos. Esses últimos dias é doideira mesmo, como diz o povo. É uma loucura. Falar a verdade, é como eu falei ontem no nascimento, o que está acontecendo hoje é simplesmente algo que Deus falou, que nada que ficasse encoberto ficaria encoberto a não ser revelado. Nós estamos vivendo em tempos de denúncia, em tempos de revelações. O que está acontecendo hoje é simplesmente a realidade do que nós estávamos vivendo. Se você for entender, o que acontece hoje é a realidade do que nós estávamos vivendo há muitos anos atrás. Hoje as pessoas não podem ficar perto umas das outras, e hoje as pessoas usam máscara. Isso estava acontecendo há uns anos atrás, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, lógico que estava. A igreja estava assim.
A igreja sempre viveu assim, uma época, não sempre, mas a cada tempo a igreja ela vive essa época. E agora a igreja está vivendo essa época de novo. Só que assim, entenda uma coisa: Deus está mostrando algo para nós que a gente não conseguia ver. Porque hoje nós temos que, por obrigação, estar num distanciamento. Olha aí para o irmãozinho que está do seu lado para você ver. Quem veio aí com a esposa? Faz assim com o irmãozinho. Quem veio com a esposa? Olha aí para o maridão aí que está do lado aí. Olha aí para você ver. Ó. Olha aí, está longe. Sim ou não? Sim ou não? Quem veio com alguém aí, amigo, amiga, levante a mão assim. Olha aí como que está a sua amiga aí, ó, distante. Sim ou não? Olhe para a cara dela aí para você ver. Está mascarado? Sim ou não? Sim ou não? Está mascarado, né? Então, a gente estava vivendo isso. O Senhor simplesmente quis mostrar para a gente como nós estávamos vivendo. Por quê? Porque há muito tempo a gente vivia com uma igreja distanciada. Uma igreja onde os irmãos estão distanciados uns dos outros. Aonde muitos vinham à igreja mascarados. Mas hoje o Senhor simplesmente está mostrando para nós como que nós estávamos nos portando há uns anos atrás, há uns tempos atrás. Por quê? Porque a máscara ela cobre muitas coisas, irmãos. Hoje a gente olha para a pessoa, a gente não sabe se a pessoa está falando com a gente, se está realmente... você dá um sorriso, você só consegue perceber pelos olhos. Mas se você ficar com a cara fechada, simplesmente fica assim normal. Parece que você está com a cara fechada o tempo todo. Quer dizer, a máscara ela cobre os sentimentos, ela cobre a expressão do rosto. E falar a verdade, o que tem cobrido o sentimento e a expressão não é a máscara, mas sim o pecado que tem atingido a igreja. O pecado tem atingido a igreja e isso tem maquiado o coração das pessoas. Isso tem distanciado os irmãos uns dos outros. Tem deixado as pessoas, falar a verdade, ninguém mais se preocupa com o que está acontecendo com o irmão. Quando alguém falta na igreja, ninguém está nem aí, ninguém vai na casa, ninguém vai fazer uma visita. Normalmente as pessoas dizem assim: não, isso aí cabe ao pastor a fazer, é obrigação do pastor. Não, isso é obrigação de cristão. Nós que somos cristãos, nós temos que entender a nossa responsabilidade como sacerdócio. Nós somos sacerdotes e temos que exercer o nosso sacerdócio. Você pode prestar atenção que um dos mandamentos que o Senhor deu, o Senhor ele pegou todos os mandamentos que tinha na Bíblia e instituiu apenas 2. Que o primeiro era amar a Deus sobre todas as, e o próximo como a. Então, mas o próximo não estava mais próximo, o próximo já estava longe. Por quê? Porque normalmente nós distanciamos o próximo da gente. A gente não quer que as pessoas cheguem perto da gente. Por quê? Porque vivíamos num mundo de muito engano, de muita injustiça, onde as pessoas se aproximavam da gente por interesse, simplesmente para tentar dar um golpe, simplesmente para tentar conquistar algo que nós tínhamos. E o que aconteceu com a igreja? A igreja ela foi se armando a cada vez, foi se armando a cada vez mais e foi se distanciando uns dos outros. Quantas visitas você fez o ano passado? Eu não vou colocar esse ano, porque esse ano aqui foi uma turbulência. Quantos irmãos que você visitou? Quantos irmãos que você orou com eles? Quantos irmãos que você fez jejum, oração, súplica, para tentar reconstruir a vida dele, porque você viu que ele estava afastado, estava desviado? Quantas pessoas que estavam aqui hoje estão aí, voltaram para a cachaça, voltaram para as drogas, voltaram para a prostituição? E o que você fez isso? O que você fez para poder mudar isso? Pastor, eu não fiz nada. Por quê? Porque você estava distanciado. Então o distanciamento que nós estamos vivendo hoje é simplesmente o reflexo do que a gente estava vivendo no passado. Só que o Senhor ele decidiu fazer o quê? O Senhor ele decidiu mostrar isso para a gente que a gente possa reconstruir algo, não algo novo. Nós não precisamos construir algo novo, não.
nós precisamos só reconstruir, nós precisamos reparar, nós precisamos voltar a fazer aquilo que a gente fazia lá atrás. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Nós precisamos voltar a incendiar o nosso coração, não somente para o nosso Senhor Jesus Cristo, mas também para as almas, para as suas ovelhas, porque todas as vezes que vocês fizessem a um desses pequeninos, você está fazendo a ele. Entenda uma coisa: chegou um tempo da gente se aproximar um do outro, chegou um tempo da gente reconstruir sentimentos, chegou um tempo da gente pegar o fundamento que já foi colocado diante da igreja e levantar os muros que foram derrubados. Chegou o tempo da gente restaurar as portas que foram queimadas a fogo pela idolatria. Chegou o tempo da gente começar, irmãos, a dar as mãos e realmente viver o reino dos céus. Aleluia. Em um tempo de reconstrução, um dos materiais que nós usamos para reconstruir o reino que foi dividido, para a gente poder reconstruir um reino que foi abalado, precisamos de alguns materiais para essa reconstrução. E quais são esses materiais? Neemias, quando ele percebe que o povo que estava em Jerusalém, aqueles que tinham escapado da Babilônia, do exílio, estava em tremenda miséria, vivia em tremenda humilhação. Eles estavam totalmente perdidos, totalmente desassistidos, tanto por Deus, porque eles estavam em rebeldia. Não que Deus tirou a graça dele de Jerusalém, não, mas entenda, havia uma sentença sobre Jerusalém. O Senhor nunca arrancou o amor dele de Jerusalém. Ele disse assim, ó, que se esqueça, que se apegue ao meu paladar, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que perca a força na minha destreza, se você não for a minha maior alegria, ó Jerusalém. Aleluia. O Senhor sempre amou Jerusalém, o Senhor sempre amou o povo de Israel, mas em muitos momentos o Senhor teve que estender as suas mãos e corrigir aquela nação. O Senhor sempre amou a humanidade, mas muitas das vezes o Senhor precisou estender as mãos para corrigir a humanidade. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas a própria palavra fala que Deus olhou para a raça humana e se arrependeu de ter feito o homem. É tão interessante que o Senhor, ele se humaniza para que nós possamos aí entender o seu sentimento. E qual é o sentimento de Deus agora? O sentimento de Deus é ver um povo que se achava que estava fazendo algo, é ver uma igreja que se achava que estava fazendo o correto, mas estava indo para o caminho errado. Então Deus para o movimento da igreja para poder ajustar alguns parafusos e para mostrar para a igreja que existe só um caminho, que a igreja estava se desviando do caminho e que a igreja precisa voltar para o caminho, e o caminho a esse é o arrependimento. O caminho a esse é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Entenda, neste altar não tem que ter espetáculos, neste altar tem que ter a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nesta congregação não tem que ter simplesmente meros teatros, pessoas tentando e inventando coisas. Não, nesta congregação tem que habitar a glória do Deus vivo. Aleluia. Para que todos possam ver, tem que ter as profecias, tem que ter as visões, tem que ter a palavra, para que as pessoas possam ser guiadas pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mas isso foi esquecido da igreja. Então o que Deus faz? Deus, ele permite a gente entrar nesse cativeiro. E eu creio que nesse cativeiro que nós tivemos aí há quase 90 dias,
Eu imagino que está na hora da gente voltarmos para Jerusalém, a gente voltar para a cidade de adoração, aleluia. Está na hora da gente voltar às nossas origens, irmãos. A igreja, ela sempre foi, ela sempre tem que ser imaculada. A igreja não pode ter aliança com as coisas do mundo. A igreja não usa as coisas do mundo para atrair as pessoas do mundo. Pelo contrário, se a igreja ela começar a usar as coisas do mundo para atrair as pessoas do mundo para a igreja, daqui a pouco as pessoas não vão entender o verdadeiro significado de o que é ser igreja. Você consegue entender que essa pandemia, ela veio para mostrar realmente quem serve e quem não serve. Essa pandemia veio mostrar realmente quem está com seu coração no Senhor e quem não está. Quem serve a Ele pelo que Ele dá e quem serve a Ele pelo que Ele é. Você vê o tempo todinho que Neemias passou naquela grande tribulação da Babilônia, ele perseverou em servir ao Senhor, mesmo em terra estranha. Irmãos, não importa o lugar onde eu pise a planta dos meus pés, o importa é o que está dentro de mim, aleluia. É isso que você tem que entender, é isso que você tem que compreender. Para mim não interessa se as pessoas estão se afastando, se fulano está fazendo assim agora, se ciclano está dessa forma, não interessa. Para mim o que interessa é o que Jesus está falando nesses últimos dias. Se a gente não analisar as Escrituras, nós vamos cair no erro de muitos. É nisso que nós temos que entender. Num tempo de reconstrução, existem muitos materiais para reconstruir as coisas, mas se você não usar o material correto, talvez a sua reedificação venha a ser um fracasso. Neemias decidiu reconstruir. E uma das primeiras coisas, quando ele descobriu que realmente estava tudo caído, e ele precisava levantar novamente uma cidade de adoração que estava destruída, que estava caída, Neemias ele começou a usar a matéria-prima para a reconstrução. Pastor, qual é essa matéria-prima? Neemias fala aqui, versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, me assentei e chorei. Nós não estamos em tempo de riso, irmãos. Esse não é o tempo de se alegrar. Nós entramos num tempo de pranto e muito choro, aonde nós vamos regar as nossas as nossas edificações com lágrimas. Porque se você não regar a sua vida a partir de hoje com lágrimas, possa ser que você venha reedificar algo fragilizado. O que vai fortalecer uma reedificação esses últimos dias são lágrimas, são lamentações. Você vê que quando Neemias percebeu que estava tudo destruído, a Bíblia diz que ele falou assim, e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias.
esse sentimento de sentar, chorar e se lamentar, é um momento de reflexão. A igreja tem que passar um momento de reflexão, um momento que a igreja precisa sentar e refletir. Mais uma vez eu falo como aconteceu com Davi. Davi, quando ele descobre que a arca estava sendo entregue novamente, que estava nas mãos dos filisteus, Davi então ele decide pegar a arca da aliança, que representava a presença do Senhor. Então Davi mandou fazer um carro de boi, era da melhor qualidade, talvez o melhor material, um carro de boi novo, era novo. Eu imagino que quando faz o carro, eu imagino Davi olhando e dizendo assim: não, o meu Senhor merece o melhor. Então vai e manda lá buscar a arca, pega lá a presença de Deus, porque para Deus tem que ser o melhor. E aí ele coloca a arca da aliança num carro de boi novo. Parabéns. Talvez algumas pessoas batiam nas costas de Davi e diziam assim: agora nós vamos, agora vai dar certo, nós estamos de volta com a presença de Deus. E aí eles colocaram num carro de boi e começaram a caminhar, e Davi alegrando, e Davi dançando, e aquela festa, e aquela maravilha. Na mente dele, ele estava agradando a Deus, mas Deus estava irado com ele. Na mente de Sansão, ele dizia assim: mais uma vez eu vou sair como das outras vezes. E a Bíblia diz assim: e Sansão não sabia que o Espírito Santo de Deus já tinha se retirado dele. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, mas não estava. E o problema da igreja é achar que está fazendo a coisa certa, mas não está. Esse é o maior problema. É a síndrome de Sansão sobre a igreja. Por quê? Porque quebra a sua aliança com Deus, porque tem um voto com o Senhor, mas não cumpre o seu voto nazireu com Deus, porque se aliancia com os filisteus, porque vai e se prostitui com mulheres que não deveriam se prostituir, e aí acha que Deus ainda está no negócio, só porque ainda tem força. E a igreja caminha com força e acha só porque as coisas estão dando certo naquele momento, a igreja acha que Deus está se agradando, mas não está. O povo de Israel achava que estava tudo bem, porque a sua atividade econômica estava lá no auge, porque tudo que eles queriam, eles possuíam, estava dando tudo certo para eles. Até que chega um homem de Deus e diz assim: vocês estão vendo que está tudo bem, mas eu falo para você, dias terríveis virão sobre Jerusalém. E aí os profetas: não, mas como assim? Está tudo bem, cara. Não, todos nós vamos para a Babilônia. Nabucodonosor vai tirar a gente daqui. E não adianta vocês querer fugir para o Egito, que lá no Egito ele vai levantar Nabucodonosor, o seu servo, e ele vai se incitar contra o Egito, e ele vai entrar também lá no Egito. E se você não quiser ir para a Babilônia da forma que Deus está ordenando para você ir, você vai morrer à espada. E aí os profetas, esse cara foi valente. Não, está tudo bem, meu comércio está bombando, eu estou conseguindo as coisas que eu nunca tinha conseguido,
Meu filho está entrando na faculdade, a minha filha está passando em direito, está tudo dando certo. E o profeta olha e diz assim: não, são dias melhores que estão vindo. Não, são dias terríveis de assolação, são dias da sentença de Deus. A igreja tem brincado com Deus, a humanidade tem brincado com o Senhor. Eles fazem chacota de Deus. Eles pegam um homem vestido de Satanás, e pegam um homem vestido de Jesus, e arrastam Jesus no sambódromo, e aí mostra que estão derrotando Jesus, e o ser humano dando, ovacionando o príncipe deste século da maldade. Hoje eu vi uma reportagem de uma mulher que virou homem, e um homem que virou uma mulher, e eles se relacionam, e aquilo que parece ser mulher é homem, e aquilo que parece ser homem é mulher, e aquilo que parece ser homem está grávida. Pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui, ó, Romanos 8. Romanos 1, abra aí. Aleluia. Romanos 1, Romanos 2, melhor dizendo. Romanos 1 mesmo. Romanos 1, versículo de número 18. O pecado e a condenação. Porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, e detém a verdade em injustiça, porque o que Deus se procede, portanto, o que de Deus se procede conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles ficam inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou aos seus desejos dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. O Senhor, Ele entregou, o povo começou a desonrar a Deus. Deus falou: então tá bom, então eu vou entregar vocês ao sentimento perverso de vocês, e vocês vão começar a desonrar os seus próprios corpos. E aí ele diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza. Você consegue entender que isso é contrário à natureza?
Não foi assim que Deus fez desde o início. O Senhor, Ele criou homem e mulher, macho e fêmea os fez. E a Bíblia diz assim, e semelhantemente também, os homens, deixando o seu uso natural para com a mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente com que os que fazem. É a nossa realidade. Muitos não fazem, mas consente, apoia, aceita. E o Senhor diz que tais pessoas que praticam isso, ou que consentem isso, são dignas de morte. Não que o ser humano vá matar um ou outro por causa disso, incentivando a violência, não. Essa sentença de morte não passa e não tem, o ser humano não tem autoridade para incentivar uma coisa dessa, porque isso só pertence ao Senhor. É Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. Assim está o mundo de hoje. E isso acontece no meio da igreja. Isso acontece no meio da igreja. Como que a gente vai fazer para reconstruir a nossa Jerusalém? O que a gente precisa? Nós precisamos aprender com Neemias. Se a cidade está destruída, precisamos primeiramente levantar os muros dela. Precisamos cercá-las. Precisamos cercar essa cidade com a presença do Deus Todo-Poderoso. Precisamos cercar essa cidade. Vocês acham que daqui para frente vai melhorar? Eu falei uma vez e vou repetir. A tendência é piorar. Vocês não têm noção do que ainda há de vir sobre a humanidade. A taça da injustiça, ela transbordou. E agora o Senhor, Ele está estendendo a mão. Não é sobre uma localidade como Ele fazia na cidade de Nínive, quando subia a malícia. Não era contra Sodoma e Gomorra, quando as pessoas estavam vivendo de maneira torpe. Não. Agora a mão do Senhor está sobre a humanidade. Ninguém escapa. Reis, rainhas, presidentes, governadores, prefeitos, ninguém escapa. Todos estamos sujeitos à correção de um Deus que não é um Deus carrasco, não.
Simplesmente ele está corrigindo filhos que estão na desobediência e estão indo para um caminho de perdição. E o Senhor agora, nesses últimos tempos, Ele quer que nós, aqueles remanescentes, esses Neemias, que está se colocando à disposição para reconstruir algo que foi destruído, o Senhor Ele está contando com pessoas para poder agir e fazer do mesmo jeito que Neemias fez. Pastor, o que nós temos que fazer nesses últimos dias? Nós temos que sentar, chorar e lamentar. Mas isso diante de Deus, para ver se o Senhor Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Pastor, e quando Deus olhar, o que a gente tem que fazer, pastor? Ele disse aqui, e sucedeu que ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Essa é a matéria-prima de uma reconstrução de tudo. Reconstrução de um casamento, de um relacionamento, reconstrução de uma vida financeira, seja reconstrução ou seja construção. Se você não regar a sua vida com esses materiais, com essas matérias-primas, que é choro, lágrimas, jejum e oração, você nunca vai conseguir ter uma edificação fortificada. Qualquer vento que virá, por mais que seja grande, a fortificação, os muros que você esteja levantando, se você não regar eles com lágrimas, com lamentações, com jejum e oração, você não consegue fazer nada. Por quê? Porque através disso é onde Deus vai abrir a tua visão. Ele vai te dar estratégias para você reconstruir tudo aquilo que foi destruído na tua vida. Seja a sua vida espiritual, seja a sua vida amorosa, seja a sua saúde. Neemias ele pegou e disse assim: nós precisamos reconstruir. Então ele foi, ele mapeou o local, ele deu uma olhada para ver o tamanho do estrago. Não adianta você querer construir algo ou reconstruir alguma coisa se você não calcular. O problema é que as pessoas vão fazendo as coisas à torta e direita, como diz o ditado. Por causa das condições financeiras, por causa da inteligência humana, por causa do conhecimento e por causa da internet que traz inúmeras informações, as pessoas acham que não precisam mais de busca espiritual, de uma cobertura espiritual, de uma liderança. As pessoas fazem o que querem, serve a Deus da maneira que quer, entra neste lugar do jeito que quer, do jeito que acha que tem que entrar neste lugar, entra. Se acha que tem que entrar de minissaia, entra de minissaia. Se acha que tem que entrar de topless, vai entrar de topless. Se entrar toda pelada, vai entrar pelado. É interessante a displicência do cristianismo nesses últimos dias, como as pessoas perderam o temor, como as pessoas perderam a sua identidade com Deus. Não se teme mais ao Senhor. Entenda uma coisa: quando você estiver dentro da casa do Senhor, segundo o homem mais sábio da humanidade, que seja poucas as suas palavras diante dele, porque você está na terra e ele está no reino dos céus. Aleluia. O ser humano perdeu isso. Acha que isso aqui é um shopping,
Tem uns que acham que isso aqui é um picadeiro, que tem um palhaço aqui na frente, que pode fazer o que quiser, que pode agir de qualquer forma, que está tudo bem, que depois eu venho, dou meu dízimo aqui e calo a boca de muitos. Vai falar o quê? A igreja perdeu o temor. Como eu disse ontem, eu repito, que saudade do tempo que eu entreguei a minha vida a Cristo. O homem, quando aceitava Jesus no outro dia, ele já aparecia com uma Bíblia desse tamanho, ele já voltava uma roupa social, ele já chegava diante do pastor: meu pastor, eu estou aqui para fazer o que for, para limpar, eu estou aqui para servir, se for para mexer alguma coisa no telhado, na instalação, eu percebi que tem uma lâmpada ali, que está precisando de trocar, eu posso, pastor, fazer alguma coisa para a obra de Deus. Era uma disputa dentro da igreja, para fazer algo para o Senhor. Saudade daquelas irmãs que se reuniam e dobravam os seus joelhos de manhã e passava a manhã toda em jejum e oração, orando pelo ministério, orando pelos maridos que estão trabalhando. Quantos maridos não receberam livramento porque tinha um ministério de oração, orando e pedindo: Senhor, guarda os esposos, Senhor, guarda aquelas que estão em casa, guarda aqueles que estão na escola. E aí a nossa hipocrisia dizendo que estamos distanciados agora. Não, a gente sempre andou distanciado. Pastor, nós estamos usando máscara. Não, sempre usamos máscaras, é que agora está visível. Essa que nós estamos usando é de pano. Isso aqui que vocês estão vendo, essa liturgia que nós estamos fazendo, só está acontecendo porque toda essa movimentação que estamos vivendo foi comprada a preço de sangue. Não só por Jesus, mas por muitos profetas. Ou você não sabia que aquele mesmo homem que diz: eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é aquele que eu estava falando, que eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Ou vocês esqueceram que ele estava na prisão e uma mulher desviada, endemoniada, numa festa disse: eu quero a cabeça daquele homem, porque ele denunciou um adultério. Então os guardas vão até a prisão, pegam um homem de Deus, degola o homem de Deus, pega a cabeça do homem de Deus, coloca num prato e desfila diante toda a realeza como um troféu e um prêmio. Para quê? Para que nós venhamos a agir da forma que nós estávamos agindo, desrespeitando esse ambiente ou qualquer outro ambiente que você vai, que se denomina sobre igreja. A pastora perguntou para mim: é verdade que Isaías foi cerrado ao meio? Sim. Esses dias eu falei na igreja de Tiatira, se não me falha a memória, Antipas, o Senhor diz que foi a sua fiel testemunha. Sabe como ele morreu? Quem sabe? Levante a mão, quem sabe? Vocês não sabem como ele morreu? Sabe como a fiel testemunha do Senhor morreu? Porque hoje nós somos a testemunha dele. Sabe como Antipas morreu? Pegaram um tacho de óleo,
Colocaram Antipas dentro do tacho. Pastor, o óleo estava quente? Não, o óleo estava frio. Ele morreu afogado, pastor? Não. Eles acenderam o fogo. E a fiel testemunha do Senhor foi morrendo aos poucos, sendo cozinhado vivo, até o óleo chegar à temperatura aonde o seu corpo físico não aguentava mais e ele teve que dar o seu último suspiro. Para quê? Para a gente brincar de ser crente agora e achar que está tudo bem? Você consegue entender o porquê que Deus, Ele parou a humanidade? E também parou a sua igreja, porque a sua igreja estava na movimentação errada. Entenda, Ele não parou a igreja das nações, Ele parou toda a igreja do mundo parou. Eu sei que muitos estão dizendo: mas nós não somos igreja não só no templo, somos igreja dentro de casa. Sim, a gente cultua em casa, nas lives, sim, nos grandes centros. Vem para a minha realidade. Entra lá nos quilombolas, lá na região do São Vítor, lá na região do Moisés. Pergunta quantas pessoas assistiram às lives. Eles não têm acesso à internet. Falar a verdade, muitos não têm acesso à leitura, porque não sabem ler e escrever. Eu cheguei para dar Santa Ceia para alguns, e não, pastor, não, eu estou com medo. Mal, me perdoe, mas medo. Porque eles assistem somente a televisão, e a televisão só traz coisas horríveis. A igreja perdeu o seu primeiro amor. As doutrinas de Balaão entraram dentro da igreja. As pessoas só pensam em se dar bem. Se talvez hoje eu tivesse anunciado num carro de som que Deus me revelou algo tremendo, que Deus ia entregar uma chave de algum carro, alguma casa, que Deus ia fazer algo, que talvez se você pegasse alguma coisa ungida da minha parte, que a sua vida ia transformar. Quem sabe isso aqui estava lotado, porque as pessoas não entendem o que é o Evangelho. Campanha serve para atrair pessoas que não conhecem a palavra. Entenda, para cada egoísta Deus tem uma isca. As campanhas servem para atrair pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não para que a igreja venha se movimentar. Pastor, qual é o culto de hoje? Hoje é culto. Nós não temos mais rótulos, não temos mais marcas. Pastor, mas como que vai ser o culto de hoje? Adoração ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas não vai ter algum movimento? Sim, a movimentação do Espírito. Então acho que eu não vou não. Não vai ter nada assim não, você não vai entregar nada não, não vai amarrar uma fita na nossa mão, não vai passar o algodãozinho assim, para passar na terapia do amor, para ver se eu consigo arrumar alguma coisa. Não, nós não vamos ter isso. Então não vou não. Não vai ter nenhuma oração assim para me arrumar um bebê, para me engravidar, ou então para que meu nariz ele venha ficar assim um pouquinho mais assim de lado, porque eu acho que ele é muito torto. Ora aí para que meu cabelo venha voltar a ser preto, porque agora é laranjado. Pastor, você pode orar para que a minha orelha venha diminuir, porque eu acho que eu sou muito
orelhudo. Era assim que a igreja está se movimentando, irmãos. Você acha que a gente estava agradando a Deus? Isso aqueles que entendem a palavra. E aqueles que não entendem, na sua ignorância e falta de entendimento, e também por ver a movimentação daqueles que diziam ser, mas não são, acabam pecando mais ainda, e tratam esse lugar com um desrespeito, trata a pessoa que está à frente, trazendo uma mensagem com displicência, com desrespeito. Como é que a gente quer tocar o coração de Deus, irmãos? Somos falsos. Há uma máscara na nossa vida. A gente veste a máscara cristã e agora eu sou cristão. Aí vem para a igreja, é uma bênção. Aí olha e diz assim: ai, meu amor, a flor da minha vida, a rosa do meu jardim. Quando a gente chega em casa, vai para lá, buchão, coisa velha, não sei porque eu casei com você, troço ruim, atraso da minha vida. Ué. Ou eu estou mentindo? A maioria das pessoas são assim. Então é uma máscara. É uma máscara. E nós temos que analisar as escrituras. É por isso que o Senhor falou através do profeta Ageu: chorem ministros e sacerdotes entre o alpendre e o altar. É tempo de chorar, irmãos. É tempo de vir para esse lugar pedir misericórdia a Deus, não pedir carro, não pedir casa, não pedir. É tempo de vir para esse lugar, falar: Senhor, me faça te conhecer, me faça te entender, para me sair do pecado, para mim ser um cristão de verdade, para mim alcançar o reino dos céus. Que adianta você ouvir essas palavras e não praticar? Que adianta você dar o seu dízimo e dizer que você é cristão, mas não praticar o cristianismo? Fazer tudo aquilo que Jesus não ensinou. Que adianta você ouvir as palavras dele e não obedecer? A tua fé está sendo em vão. A sua movimentação como cristão está sendo mentirosa. Estamos mentindo não somente para a sociedade, mas estamos mentindo para nós mesmos, não para Deus, porque Deus conhece. Quando Deus começou a caminhar nas 7 igrejas, a primeira frase que Deus falava diretamente com a igreja era assim: olhe para mim. Quando Deus queria julgar a igreja, Deus olhava diretamente nos olhos da igreja e dizia assim: eu conheço as suas obras. A igreja tremia. Oh Senhor, realmente o Senhor conhece as minhas obras. Irmãos, Deus conhece as minhas obras. Deus conhece as nossas obras. Aí a gente vem para este lugar, vestimos a máscara de cristão, chegamos aqui e começamos a cantar: tem liberdade aqui, Espírito Santo, mas nada, não tem. Porque o nosso pecado nos afasta dele. Não entendemos esse amor incomparável, não entendemos esse sentimento que ele tem por nós, não entendemos o esforço que ele faz para que nós venhamos a entender a sua essência. Nós não entendemos. Chegamos aqui, levantamos as nossas mãos e adoramos a ele, mas sem entendimento de quem verdadeiramente ele é, quem ele é.
Talvez essa pergunta fique como agora, nesse silêncio. Quem Ele é? Se lembra quando os discípulos olharam para Ele? Quando Ele repreende o vento e a tempestade, os discípulos olham para Ele e dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não conheciam Jesus. Essa geração que estamos agora, uma boa parte dela também está assim. Pastor, como? Se Jesus estivesse agora, fisicamente, Ele olharia para nós e diria assim: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vos sofrereis? Tem tanta gente sofrendo, irmãos, apanhando de Satanás, sendo que o Senhor deu as chaves do reino dos céus, a autoridade para a igreja, e a igreja apanhando tanto. Quem é este que deu a vida por nós pecadores? Não conhecemos. Para dizer a verdade, muitos de nós estamos nos enquadrados naquilo que Jó disse: antes os meus olhos te viam, antes eu ouvia falar de ti, melhor dizendo. Só que Jó, ele ultrapassou o limite da intimidade com o Senhor e conheceu Deus da forma que Ele é, através de um sofrimento muito grande. E Jó disse assim: antes meus ouvidos ouviam falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Jó só conhecia o Senhor por ouvir falar. Jó só conhecia Deus por ouvir falar. E eu falo para você que uma boa parte de nós estamos enquadrados nisso, porque se a gente entendesse quem era Ele, e se os nossos olhos conseguissem ver quem Ele é, não praticaríamos a injustiça como temos praticado, não seríamos fraudulentos, incrédulos, roubadores, não seríamos insensatos, murmuradores, maldizentes, não seríamos amantes de nós mesmos. Por isso que é um tempo que Deus ele parou, o Senhor derrubou algumas construções, o Senhor queimou algumas portas, mas isso não é o fim. Agora está na hora da gente pegar uma vassourinha, pegar algumas apás. Está na hora da gente pegar um carrinho de mão, primeiramente juntar os entulhos, pegar a sujeira e jogar fora, jogar bem longe das nossas vidas. Está na hora da gente limpar o alicerce. Está na hora da gente limpar o fundamento que é Cristo. E na hora que a gente limpar todo o alicerce, e aí é quando a gente olhar, a gente vai perceber e dizer assim: ah, então é desse jeito, né? O alicerce estava assim, nós construímos da maneira errada, por isso que estava dando errado. Porque nós temos, se você quer construir alguma coisa na sua vida, você tem que olhar para o fundamento, e esse fundamento é Cristo. O fundamento é Ele. Então você tem que olhar para Ele, porque Ele é a base de sustentação da nossa vida. Então nós temos que olhar para Ele
Porque quando nós olhamos para ele, automaticamente a gente vê um modelo de vitória e sucesso. A gente vê um fundamento que venceu, uma estrutura que está pronta para que venha a ser erguida uma edificação. Então, quando nós limpamos a sujeira, arrancamos todas as coisas ruins que estavam atrapalhando o alicerce, o fundamento que é Cristo, então a gente olha e percebe que o alicerce ele está bem alinhado. Então a gente começa a pegar o tijolo, primeiro pega a água, joga, porque a água simboliza a palavra de Deus. Então a gente dá uma limpada, e aí a gente começa a colocar os nossos tijolinhos, e nós vamos começar a erguer uma grande edificação, porque o modelo desse edifício, a grande inauguração desse tabernáculo, não terrestre, mas sim celestial, a inauguração deste grande tabernáculo, a habitação, aquilo que vai habitar o Deus vivo, a inauguração dele não vai ser de churrasco, não vai ser de refrigerante nem bolo. A inauguração desse grande tabernáculo, quando terminarmos essa edificação, quando a edificação está pronta, estiver pronta, aí o Senhor disse assim: agora eu vou batizar essa edificação, e Ele vai derramar o Espírito dEle sobre toda a carne, sobre todo o ser. Entenda, é tempo da gente preparar os odres, porque o vinho já está preparado para ser derramado sobre a igreja. Mas primeiro Deus precisa moldar a sua igreja, para que a igreja venha receber o peso da glória que há de vir. Ainda há de vir algo grande, mas enquanto isso não vier, nós vamos ter que edificar. E tempo de edificação é tempo de choro, é tempo de lágrimas, é tempo de esforço, é tempo da gente se esforçar para alcançarmos o projeto de edificarmos um grande tabernáculo celestial, a qual a presença do Deus vivo e todo-poderoso vai habitar. Um tabernáculo não terrestre, mas um tabernáculo eterno, aonde a presença do Deus todo-poderoso vai habitar para sempre. Aleluia. E eu quero que a igreja fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa grande obra e nós não podemos parar. Agora começou o tempo de edificação. Chegou o tempo da gente edificar da forma que deve ser feita. Chegou o tempo da gente começar a levantar os muros para proteger a cidade, porque na cidade santa há muitas coisas que são de valores, e nós precisamos cercar primeiro. Nós precisamos olhar e cercar tudo aquilo. Para quê? Para que o inimigo não venha roubar nada daquilo que Deus preparou para nós, igreja. Aleluia.